Fala, torcedor tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver a provável escalação do São Paulo aí, ver o que a mídia tá falando do nosso amado São Paulo aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí. Mas sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Vamos lá para Lima, no Peru. Nosso querido Curi, tá lá, Curi. A torcida do São Paulo está curiosa, como sempre. Você traz boas notícias ou más notícias do tricolor paulista? Boa tarde, meu irmão. Fala, Fred, tudo bem, cara? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Boas notícias para o São Paulo, sim. O São Paulo joga aqui no estádio Matute, esse daqui o pessoal está dando aqueles últimos detalhes agora no gramado, capacidade para 35 mil pessoas, essa é a casa do Alianza Lima. As boas notícias são os retornos, reforços do São Paulo que vem do departamento médico. Arboleda recuperado de uma sobrecarga muscular, perdeu as últimas 5 partidas pelo São Paulo, pode acabar sendo titular. Hoje a gente mostra já uma possível escalação do São Paulo. E o Pablo Maia, esse deve começar mesmo no banco de reservas, recuperado de uma lesão no tornozelo, teve que passar por uma cirurgia, perdeu os últimos meses, estava fora desde fevereiro. Vamos mostrar então um campinho agora com a possível escalação do São Paulo para hoje, com Rafael no gol. Na lateral direita, a dúvida ali entre Cédric ou Ferrarese, com a possibilidade do Zubeldia armar um time com 3 zagueiros. A gente pode ter o Juan ou o Arboleda ao lado do Alan Franco. Na lateral esquerda, o Enzo Dias. No meio de campo, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves. No ataque, Lucas Ferreira, André Silva e também o Ferreirinha. Fred. Muito obrigado, Felipe Curi. São Paulo é nosso assunto agora. Cicinho, de verdade, foi um jogo estranho aquele empate no Morumbi entre as duas equipes, só que agora o São Paulo precisa vencer, sabe que não é tão simples, mas é um adversário que, na teoria, tem menos qualidade que o tricolor paulista. Não, menos qualidade, e isso foi comprovado no primeiro jogo, né, Renato? O São Paulo acabou sofrendo um empate e poderia ter saído derrotado pela displicência com que foi ao decorrer da partida, né? As alterações também que não surtiram efeitos, mas o São Paulo aprendeu. Foi um momento assim que a gente, como já jogou futebol, sabe que pode acontecer, então aconteceu no momento certo. Mas agora é momento de jogar. Tá certo que é fora de casa, é Libertadores, vai enfrentar pressão da torcida. O torcedor, né, do Alianza Lima ontem já começou a fazer a pressão que a gente sabe que é Libertadores, né, indo nas ruas, fazendo todo aquele alvoroço. Mas o São Paulo tem uma melhor equipe e conta, né, com essas voltas que já, mesmo no banco de reserva, você já tem uma outra cara quando o treinador olha para o banco, né? Pablo Maia, provavelmente o Arboleda também deve ficar no banco. Eu já entraria com o Lucas, né, no lugar do Matheus Alves ali, não tiraria o Lucas Ferreira, porque dá essa experiência para a equipe do São Paulo. Então, o São Paulo vai entrar muito bem para esse jogo, concentrado, e acredito que volta com um grande resultado. Cicinho deu a dica, Edu, bem melhor quando você tem opções. Ele pode pelo menos programar uma estratégia, pensar em opções. O São Paulo tem um elenco que não é tão grande assim, mas tem qualidade. Quando você perde um ou outro jogador, isso faz a diferença. Dizem que o Oscar pode voltar contra o Palmeiras no final de semana, o Lucas está aí já à disposição, o Pablo Maia. E eu pergunto, do outro lado, talvez um velho conhecido possa aparecer em campo, o Barcos, que é o artilheiro da Libertadores, hein? Sim, o artilheiro, né, Renata? E no campeonato peruano não tá bem, né? Tá em 5º lugar, perdeu o último jogo pro Sim esse ano, né? E aí você, claro, de repente pode ter mesclado para jogar Libertadores, né? Sim. Pegar o São Paulo, né? Mas eu acredito que o São Paulo vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que vai ganhar. O São Paulo é melhor do que o Alianza Lima, até porque o São Paulo abriu 2-0 aqui no Morumbi, né? E aí com algumas mudanças do treinador, né? Tirando o Ferreirinha, tirando outras peças, o São Paulo caiu um pouco de produção e isso fez com que a Alianza Lima acreditasse no jogo, fez um gol, empatou e poderia ter feito o terceiro. Mas eu acredito que o São Paulo é favorito para esse jogo lá no Peru. Ronaldão, qual é a sua opinião sobre hoje para o São Paulo essa partida? É um jogo complicado, tem que estar muito atento ou o São Paulo já chega como favorito? É complicado porque o seu treinador faz o jogo ficar complicado. Porque nós estamos aqui dando a dica, o Cicinho também fala muitas vezes sobre isso, que você tem que colocar o que você tem de melhor no campo para você já destabilizar o seu adversário e tentar vencer. O que é o melhor do São Paulo? É o Lucas no banco? É o Arboleda no banco? Não pode ser. Não pode ser. O melhor para o São Paulo é esses caras no gramado. É dividindo ali, é no 100%. Você não pode levar o cara para jogar, eu vou colocar ele lá no finalzinho do jogo porque eu preciso segurar. Então você não tem um time coeso. Seu time está desequilibrado. Agora, se você tem um time coeso, um treinador que tem confiança, que passa confiança também para os jogadores, é o seguinte, vamos começar, vamos pressionar, vamos ganhar agora.
É agora, é a hora. Então o Zubeldia vai ter que mostrar pra gente, porque ele tá nessa gangorra aí também. Ou nessa gangorra, nessa montanha russa, sei lá, roda gigante. Sei lá onde ele tá. Ele tem que ter a confiança. E colocar essa confiança no time. É o que tá faltando pro Zubeldia. E agora é a hora. Essa lesão do Lucas, ela foi bem séria. Ele ficou bastante tempo afastado, desde o Campeonato Paulista. Então, acho que o São Paulo está organizando isso, não apenas o Zubeldia, porque não tem por que ele não colocar desde o início. Imagino que tem uma programação até física para ele, para não ter uma futura lesão, porque é um jogador que, para a temporada toda do São Paulo, é fundamental, não apenas para hoje, né? Vamos a Lima, no Peru. Eduardo Afonso trazendo informações do Tricolor, Edu. Fala, Bel! Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Um grande abraço a todos aí na mesa do F360. Estou aqui no estádio Alejandro Villanueva, hoje à noite. Transmissão exclusiva dos canais ESPN a partir das 7 da noite, horário de Brasília, 5 da tarde aqui em Lima. A gente vai ter um encontro que é decisivo para o Aliança Lima e que para o São Paulo pode significar a classificação antecipada para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. Deixa eu explicar essa matemática aqui para ninguém parecer ou achar que eu fiz aqui besteira nas minhas contas. Se o São Paulo vencer, ele vai a 10 pontos e o Aliança só consegue chegar aos mesmos 10, só que com desvantagem no confronto direto. Se o Tajeres vencer o Libertad, e essa condição é importante para o São Paulo garantir a classificação, o Tajeres vai a 13 e só pode chegar a 9, não passa o São Paulo. E o Libertad, que tem 5, pode chegar a 11. Acontece que nas duas últimas rodadas vai ter um confronto entre Libertad e Aliança Lima, e alguém vai tirar ponto de alguém. Com isso, São Paulo com os 10 pontos e com essa vitória, se acontecer do Tajeres, estará classificado. Aí nas duas últimas rodadas, ele vai brigar para ser o primeiro colocado do grupo. Hoje à noite aqui a gente vai ver, noite aí no Brasil, tarde aqui em Lima, Oscar fora do time, infelizmente não veio, se der tudo certo, volta contra o Palmeiras no final de semana. O Caleri e Luiz Gustavo são contusões mais sérias, demoram um pouco mais. Mas teremos Lucas Moura desde o começo, já jogou alguns bons minutos contra a equipe do Fortaleza. Arboleda provavelmente desde o começo também. E o Pablo Maia após mais de 2 meses, antecipando bastante sua recuperação de uma cirurgia no ligamento do tornozelo, de volta pelo menos no banco de reservas. Estou acreditando em Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Marcos Antônio que volta de suspensão ao lado de Alisson e Matheus Alves. Lucas Moura, Ferreirinha e André Silva, que é o artilheiro e atacante da equipe. Que, aliás, conversou com exclusividade, Abel, com os canais ESPN ontem, na véspera da partida, e falou um pouquinho sobre o vacilo que o São Paulo deu no jogo da ida. Vencia por 2-0 e permitiu o empate do Aliança Lima. Vamos acompanhar. Jogar a Libertadores a gente tem que estar os 90 minutos muito ligado no que o jogo está pedindo, né? Então se a gente tinha feito 2-0, tínhamos que ter controlado o jogo, né? Dentro de casa, perante o nosso torcedor. Mas aconteceu o que aconteceu e a gente chega aqui agora contra eles com outra cabeça, né? Acho que o futebol está sempre nos ensinando a ser cada vez melhor e a cada vez ser mais atencioso, né? Durante os 90 minutos. Então aqui contra eles agora é buscar controlar o jogo, buscar fazer os gols, né? E depois contribuir para que a vitória venha, né? Acho que não pode escapar dessa vez. Bem, Abel, a expectativa é que o Alejandro Villanueva esteja lotado, são 30 mil pessoas, capacidade máxima, porque o Aliança com 4 pontos, se vencer, vai ficar numa situação bem confortável para as duas últimas rodadas. O técnico Nestor Gorosito nunca ganhou do São Paulo e nunca ganhou de Luiz Zubeldia. Poucos confrontos, é verdade, 3, mas nunca venceu. Ele tem o Hernan Barcos, que é o principal atacante, Paulo Guerreiro deve ficar no banco, não tem o Canteiro, que está machucado, e o time vem apoiado por seu torcedor, que é fanático, em busca de uma possibilidade de vencer o São Paulo pela primeira vez em casa. Que o São Paulo já veio 2 vezes aqui, Abel. Em 2004, pela Libertadores, venceu por 2-1, e em 2007, também pela Libertadores, venceu por 1-0. Tudo isso durante a programação da ESPN durante o dia de hoje e principalmente transmissão exclusiva do jogo a partir das 19 horas. Tá combinado, Abel? Boa sequência para você. Combinadíssimo, amigo Eduardo Afonso, outro clínico geral do jornalismo, grande repórter, trazendo todas as informações para a gente aí do São Paulo, com essa volta do Lucas, com esse bom trabalho, eu considero, do técnico Luiz Zubeldia. Eu sei que tem muito São Paulino que vai me cornetar, mas para mim é sim um bom trabalho e tem um jogo difícil, complicado hoje contra o Alianza Lima. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o Tricolor venderá
Importante registrar que o Júlio Casares, presidente do Tricolor, deu uma entrevista à TNT Esportes admitindo a necessidade de pelo menos uma boa venda na metade do ano. A frase do presidente foi, abre aspas, o São Paulo precisa vender como regra. Se vai ser A, B ou C, depende. Depende do mercado, do preço e da oferta. O Pablo Maia era há bastante tempo a grande bola da vez como uma transferência importante. Mas o Pablo vem de lesão, deve ficar à disposição para ganhar alguns minutos contra o Alianza Lima e não dá para imaginar que esse período de ausência possa lhe garantir ofertas. A tendência é que o São Paulo, para negociar um jogador, precise se desfazer de um dos atletas recém-promovidos da base. Rian Francisco, Ferreira, o Lucas Ferreira e o Alves, o Matheus Alves. E aí até conversando com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, eu recebi uma informação importante. Essa pessoa imagina que o primeiro a se transferir será o Matheus Alves, meio atacante que chegou a viver bons momentos com a camisa do São Paulo nos últimos dias, e essa impressão que o São Paulo tem em relação ao Matheus Alves se dá pelo fato dele ser representado pelo Juliano Bertolucci, um dos empresários com portas abertas em praticamente todos os clubes do futebol europeu. Então, existe essa impressão do São Paulo de que o Matheus Alves será o primeiro a receber proposta. Também surgiram especulações de que o Rian Francisco estaria recebendo uma oferta do Lyon, não chegou nada, conversei com o empresário dele antes de gravar esse vídeo. Também especularam que o Ferreira estava na mira do Leverkusen. Entrei em contato com o representante do Ferreira e não há absolutamente nada. Só para completar, em relação ao Tricolor, jogo importante contra o Alianza Lima, não perder manteria o São Paulo bastante vivo na briga pelo primeiro lugar da sua chave na Libertadores. Olha, na Libertadores, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira, encara o Alianza Lima em Lima, no Peru. E a festa da torcida já tá grande, tava a galera na frente do hotel, da torcida do Alianza, na frente do hotel ontem, passeata, não sei o quê. Expectativa de mais de 40 mil torcedores no estádio hoje. Mas o São Paulo, Arnaldo, se empata bastante, ele tem um número muito interessante na Libertadores fora de casa. 100% de aproveitamento fora de casa na Libertadores. E se o São Paulo vencer hoje, ele vai conseguir bater um recorde de pontos fora de casa das Libertadores. Olha o São Paulo como visitante na fase de grupos da Libertadores. 74 fez 7 pontos, 2004 fez 6, 2006 fez 6, em 24 fez 6, em 25 fez 6, em 78 fez 5 pontos, em 2021 5 também. E agora, o São Paulo, se ele vencer hoje, ele terá feito 9 pontos fora de casa. O São Paulo vai muito bem fora de casa na Libertadores, até melhor do que em casa, né, Arnaldo? Isso só acontece nessa era Zubeldia, né? O São Paulo fora de casa na Libertadores, mesmo quando ganhou as Libertadores, nunca foi, mesmo na era Tele, nunca foi forte, pelo contrário. É curioso notar que o Zubeldia, que está invicto na Libertadores desde o ano passado, na verdade, né? Ele já quebrou alguns tabus, né? Venceu em Córdoba, venceu o Libertad no Paraguai, coisa que não tinha acontecido na história do São Paulo até então. Venceu o Barcelona ano passado em Guayaquil, coisa que nunca tinha acontecido na história do São Paulo. E hoje, tirou-ne aquilo. O Alianza vive o sonho, é um clube super tradicional que nunca fez uma grande Copa Libertadores. Esse ano, a partir da eliminação do Boca na pré-Libertadores, e o trabalho do Gorosito, que é técnico muito experiente, carismático, o Alianza começou a acreditar. E ele faz agora, venceu o Talleres na última partida em casa, num gol assim, no finalzinho espetacular, quando tinha um jogador a menos, e está na briga. E como é a última partida que ele faz em casa, ele vai jogar tudo esse jogo. E para o São Paulo, tem gente que corneta invencibilidade. Eu acho engraçado isso, cara. A torcida do São Paulo, eu não vou entender essa nova torcida do São Paulo, né? Hoje o empate é precioso do São Paulo, porque ele vai a 8, iria a 8, o Alianza iria a 5, manteria 3 pontos de diferença em relação à Aliança, e aí faria as duas últimas em casa para tentar ser o primeiro do grupo, deixando o Alianza a uma distância regulamentar, né? Você perde, o Aliança vai aos mesmos 7, e aí a briga de 3 times que está acontecendo nessa chave iria até o final.
Então hoje o empate é excelente para o São Paulo, mais um empate. Danilo, você confia mais no São Paulo jogando fora de casa ou em casa? Não, o São Paulo tem mostrado, eu acho que a grande diferença, e que a gente vê um pouco isso acontecendo em times por aqui também, é a paciência, né? É a calma. Então a gente viu o São Paulo jogando lá no Paraguai, é verdade que lá tinha São Paulino pra caramba, dava quase pro São Paulo se sentir em casa, mas era um São Paulo que estava muito mais tranquilo em ter que cumprir o objetivo ali do Zubeldia, de fazer um time um pouco mais seguro e buscar uma vitória, buscar um gol em algum momento, jogando famosa por uma bola, né? Aqui no Morumbi, quando a gente vê o São Paulo, a torcida muito mais impaciente, teve vaia agora contra o Fortaleza, você sente aquele do estádio quando o cara erra um passe, aquela reclamaçãozinha. E fora de casa isso não existe. E eu tô 100% com o Arnaldo. O empate hoje, tá todo mundo brincando, o São Paulo tem 11 empates e 10 vitórias na temporada. É o time São Paulo Futebol Excelente. Empate, né? Mas o empate hoje é maravilhoso. A gente pode lamentar aqui o empate contra o Sport, ou próprio contra o Fortaleza, com 2 pênaltis que não deveriam ter sido marcados, mas pênaltis que foram desperdiçados pelo São Paulo. Agora, Danilo, hoje vem cá. é um empate Vem ótimo cá. para o São Paulo. Vem cá, você sinceramente acha que o pênalti no Ferreirinha, no Fortaleza, não foi pênalti? Não, pra mim não foi, Arnaldo. Eu não tô brincando, não, tô falando Meu sério. Deus do céu. Eu tô achando que você tava brincando. Não, Aí é um não. pouco demais, sinceramente, cara. Não Sinceramente. foi. Nem esse, nem o do esporte. Você achou que o do esporte foi? Eu achei que foi, mas esse do Ferreirinha foi clamoroso. Não é que foi clamoroso. A discussão se era para cartão amarelo ou vermelho. Então é isso daí, galera. Pra você que é tricolor de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, que vai fazer seu jogo hoje da Libertadores aí contra o Alianza Lima às 7 horas da noite, aí mais conhecido como 19 horas também. Lá no jogo no Peru, lá vai ser às 5 horas da tarde, então vai ser pela tarde, aqui no Brasil pela noite. Quando a gente ligar a televisão para assistir, a gente vai achar um pouco estranho, lá tudo claro ainda e aqui já é escuro, né? Mas é por conta do fuso horário, né? Lá são 2 horas a menos, né? E aí eles vão jogar lá 5 horas da tarde. É um jogo onde o São Paulo tem totais condições de ganhar, e ganhando o São Paulo ali pode garantir a classificação para a segunda fase da Libertadores de mata-mata aí. É claro, né, contando com a combinação de resultados, contanto que o Central de Córdoba ganhe do time do Libertad, né? Fazendo assim o São Paulo se tornar o time ali na primeira colocação com 10 pontos, não podendo mais ser alcançado ali não podendo ser mais alcançado principalmente pelo Alianza Lima e pelo próprio Central, né, garantindo aí a sua segunda vaga, garantindo aí a segunda vaga, assim, já para falar, não, aconteceu, São Paulo perdeu a primeira colocação, ele consegue garantir a segunda vaga ali, muito por conta de que os Alianza Lima e o próprio Central de Córdoba não conseguiria mais alcançar o São Paulo, e a segunda vaga já estaria garantido se acontecer hoje essa combinação de resultado. Porém, acredito que não vai acontecer e vai ser um jogo bastante difícil para o São Paulo. Eu acredito muito num jogo onde o São Paulo vai ter algumas dificuldades, principalmente se o Zubeldia não entrar, digamos, com o Lucas Moura ali no meio campo. Eu acredito também que esse é o famoso jogo para o Zubeldia entrar com 3 zagueiros, porque o Alianza Lima vai jogar Barcos e vai jogar o Paulo Guerreiro também lá no ataque, fazendo o que? Bolas aéreas e jogando ali, saindo da defesa em ligação direta, fazendo com que o Barcos e o próprio Paulo Guerreiro façam pivô para segurar, para fazer o time do Alianza Lima sair de trás. Então é importante você ter zagueiros altos e zagueiros que possam combater. E para mim a formação hoje teria que ter sim, conter 3 zagueiros e conter ali o Enzo Dias e o próprio Cédric Soares. E daí para frente soltar aí Marcos Antônio, colocar o Marcos Antônio e o Alisson no ataque ali, Ferreirinha, o próprio André Silva e o Lucas Ferreira. Ou então, se ele quiser, ele pode colocar Marcos Antônio, Alisson
colocar Lucas como meio armador, potencializando ali o próprio Ferreirinha e o próprio André Silva, também jogando com 2 atacantes e 3 meias. Seria uma boa também. Seria uma boa também. Porém, a gente não sabe como é que o São Paulo vai entrar e a gente não sabe como é que o Zubeldia tá olhando esse time do Alianza Lima. Mas fato é que o Alianza Lima, nos últimos jogos, tem testado isso daí. Barcos e testado o próprio Paulo Guerreiro. Então, acredito que o Alianza Lima vem assim com esses 2 atacantes aí de início para tentar explorar bolas aéreas aí em cima do São Paulo. E é um jogo bastante, confesso que é um jogo para mim bastante esperado, para mim ver como que o time do Alianza Lima vai se portar e o que o Zubeldia vai fazer, como que o Zubeldia vai entrar. Eu acredito que ele vai entrar com 3 zagueiros. Muitas pessoas estão dizendo que ele vai entrar com 2 zagueiros. Não, ele vai entrar com 3 zagueiros. Eu tenho quase certeza que ele vai entrar com 3 zagueiros, até porque o Zubeldia sabe como é um jogo de Libertadores, né? E ele viu que o São Paulo teve dificuldades em marcar o Hernan Barcos. E se sair a escalação do Alianza Lima, Zubeldia vê Barcos e Paulo Guerreiro no ataque, ele vai meter 3 zagueiros para conter essas bolas aéreas aí e poder ficar ali com mais tranquilidade ali no setor defensivo do nosso tricolor paulista. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!